Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos começar mais um Tadel aqui nessa noite e com certeza será uma grande bênção aí para a sua vida, como para a minha também, né? Porque cada palavra que a gente ministra, a gente acaba também sendo muito edificado, né? Sempre lembrando que é importante você pegar o link e enviar sempre, né, para os membros de células e também para alguns amigos, né, para que possam ouvir e receber a palavra de Deus. Muito importante isso, que a gente transfere conhecimento também para outros irmãos, para outros cristãos, e toda a célula é edificada e a igreja também é fortalecida através da palavra, amém? Irmãos, vamos lembrar também que quarta-feira nós temos o nosso culto, tá? Então, se você tem um espaço aí na sua agenda aí, pula lá na igreja lá e vamos adorar, buscar o Senhor e orar um pouco também, e com certeza Deus vai nos fortalecer, né? E nos fortalece também quando estamos fazendo isso. E você também que ainda não participou da sua célula online, então entra lá, na hora que receber o link lá da sua célula online, entra, participa, né? Convide pessoas, né? Amigos também para participar da célula. Isso é muito importante porque assim a gente acaba evangelizando também através, né, evangelizando de uma forma online também. E o nosso papel como igreja é levar a mensagem do Senhor, alcançar pessoas, né, para fazer o nome do Senhor exaltado e o nome do Senhor glorificado. Amém? Então não vacila não, começa a testemunhar, manda link, faz inscrição, dá joinha, dá negativo, faz o que você quiser, mas participa aí que é muito importante a sua participação, dos amigos e toda a igreja também, tá bom? Domingo também temos o nosso culto, faça inscrição, também pode mandar o link para outras pessoas que você conhece, que gostaria de convidar para participar da igreja, isso também é importante, tá bom? Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, numa série, né, falando sobre uma vida abençoada. E para você ter uma vida abençoada, você precisa seguir alguns princípios, tá? Que nós já comentamos aí três mensagens já, uma no culto e duas aqui no Tadel, tá? Mas é importante que você esteja assim aprendendo e vivendo esses princípios para que a sua vida seja abençoada, você, a sua casa, toda a sua família. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar para a gente ministrar a palavra dessa noite. Então, feche seus olhos aí e esteja orando comigo nesse momento. Pai querido, quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, tem falado conosco constantemente, ó Deus. Eu quero pedir, ó Deus, que através da palavra desse Tadel, o Senhor fale comigo e fale com todos aqueles que ouvirem essa palavra. Deus, que sejamos edificados, ó Deus, e coloquemos em prática aquilo que estivemos aprendendo. Repreendemos também todo o principado, toda a potestade, e declaramos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tem liberdade para falar comigo, para falar com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje dentro de um tema que está lá em Mateus capítulo 6, verso 24, que é destruindo espírito de Mamon, tá? E essa palavra Mamon aparece algumas vezes aqui no Novo Testamento. Alguns dizem que ela aparece 4 vezes, tá? Mas então vamos ler aqui Mateus capítulo 6, verso 24, que diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então vamos ver aqui, exatamente aqui, alguns pontos aqui em cima desse versículo. Primeiro, Jesus está dizendo assim: ninguém pode servir a 2 senhores. Ele é muito claro nisso, e nós também, no nosso dia a dia, nossa vivência, sabemos que servir 2 pessoas ao mesmo tempo fica muito complicado, né? Até um filho dentro de casa, né? Tem o pai e tem a mãe. Claro que ele tem que servir os 2, porém os 2 precisam ter o mesmo
ideal, o mesmo pensamento, né? A mesma visão, o mesmo propósito, porque se o pai tem um propósito, a mãe tem outro propósito, o filho vai ficar doido, vai ficar maluco, né? Ele vai tentar agradar um e desagrada o outro, aí não tem jeito. Por isso a Bíblia fala, ninguém pode servir a dois senhores. Então a ideia de pensamento entre os pais é muito importante também para a educação dos filhos, para que o filho possa obedecer de certa forma os dois, porque a Bíblia diz que os dois se tornaram uma só pessoa, uma só carne, né? Mas aqui nós sabemos que Mamon e Jesus, o pensamento é completamente diferente, tá? Então não dá para servir os dois ao mesmo tempo. E é isso que Jesus está dizendo. Agora, você pode até servir a Mamon, tá? Mas não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mas você pode servir a Mamon. Tá? Isso é uma escolha sua, tá? Mas você não consegue servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Porque você vai amar a um e odiar o outro. É sempre assim. É o que Jesus está dizendo. Ama um e odia o outro, tá? Também ele diz assim, se dedicará a um e desprezará o outro. Imagina, se você começar a se dedicar a Mamon, você está desprezando o Senhor, porque o pensamento dele é diferente do pensamento de Mamon. E claro, se você obedecer, se dedicar a Jesus, se dedicar a Deus, você vai desprezar a Mamon, tá? Então, querido, é impossível servir a Deus e ao mesmo tempo servir a Mamon. Então guarda essa palavra, é impossível, não há nenhuma possibilidade de servir os dois ao mesmo tempo, tá? Então não tem coluna do meio, ou é um ou é o outro, tá? Vou ficar aqui no meio, aqui, dando um jeitinho. Não tem jeito, tá? Ou é um ou é o outro. Você, na verdade, precisa entender isso, que você só tem a possibilidade de ser leal a um, não dá para ser leal aos dois, bom? Então guarda isso aí na sua mente, aí no seu coração, para você aplicar esse princípio aí na sua vida. Jesus ele faz um contraste entre o espírito de Mamon e o espírito de Deus. Agora, pergunta que fica é, o que é Mamon? Então vamos ver isso aqui. Mamon é uma palavra que vem do aramaico, né? Uma palavra aramaica, que na essência significa riquezas. Então Mamon igual a riquezas. Aparentemente os assírios adquiriram esse conceito de um deus das riquezas de seus vizinhos, né? Que eram os babilônios. Então eles pegaram esse nome ali deles. E a Babilônia era uma cidade fundada sobre 2 pontos aqui, que talvez aparentemente parece ser um só: orgulho e arrogância, tá? Orgulho no sentido pejorativo, tá? Que conduz a uma pessoa arrogante ou ser arrogante, tá? Babel, por que eu disse orgulho pejorativo? Porque tem orgulho que é bom, né? Tem orgulho que você pode levar o orgulho para um lado bom também, mas existe o lado pejorativo, que é esse lado aqui que nós estamos aqui tentando passar, tá bom? Babel era a capital do Império Babilônico. Foi muito rica e poderosa, pois representava um centro político, militar, cultural e econômico do mundo antigo, recebendo imigrantes de todas as partes, tá? Então era uma cidade poderosa, muito rica, e aí isso começou a trazer ali muito orgulho. E no seu coração, quer dizer, o coração de Babilônia, né? de Babel, né? de Babel, diz o seguinte: o homem não precisa de Deus. É um conceito que eles tinham. Nós somos tão poderosos que nós não precisamos de Deus, tá? Então aí a arrogância, aí o orgulho que havia no coração deles, para dizer que eles eram completamente autossuficientes, tá? Não há necessidade de Deus na vida deles. Então quando a pessoa começa, na verdade, a servir a Mamon, a se dedicar a Mamon, ela começa então sentir-se autossuficiente, né? Achando que não precisa mais de Deus. Mas lá em Deuteronômio 8, o Senhor diz assim, se vocês
conquistarem muitas coisas, lembre-se, não digam, o meu braço conquistou essas coisas. Então eles se achavam autossuficientes, e é isto que o espírito de Mamon tenta nos dizer. Você não precisa de Deus, o que você precisa é confiar nas riquezas. Tá? Agora, todo dinheiro, ele tem um espírito, tá? Ou o espírito de Deus, ou o espírito de Mamon. Então, há um espírito ali nesse dinheiro aí, tá? Dinheiro submetido a Deus, quando ele se submete o seu dinheiro a Deus e ao serviço de Deus, esse dinheiro é abençoado. Tá? Agora, ele não é abençoado quando ele é submetido a Mamon. Veja bem, as pessoas acham que o dinheiro pode trazer a felicidade e a realização. É interessante isso, né? Porque sempre, a gente mesmo, se tomar cuidado, começa a entrar essa coisa na nossa mente. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou conseguir ter mais realizações. Claro, o dinheiro sempre vai nos ajudar, né? a ter realizações, a ter outras coisas. Agora, não quer dizer que ter dinheiro vai te fazer uma pessoa feliz, tá? Nem sempre essa é uma realidade. Você quer ver só? Tem um exemplo nesses dias que acho que o Brasil inteiro, né? Estava comentando. Então você vê nas redes sociais todas, tá? Twitter, Facebook, WhatsApp, sei lá mais o que, Instagram. Todo mundo falando de um assunto só. O assunto do Gustavo Lima, né? O Gustavo Lima, se a gente for olhar, o camarada é o quê? O camarada é rico, tem muito dinheiro, o sujeito é muito famoso, tá? Casado com uma mulher que é bonita, e o que acontece? Chegou um momento da vida dele, o que ele fez? Ele acorda a mulher de madrugada para terminar o relacionamento, e o que ele passa para ela? Eu não estou feliz. Mas como você não está feliz? Quantas pessoas, né, ficam imaginando, poxa, se eu tivesse o dinheiro do Gustavo Lima, se eu tivesse a fama do Gustavo Lima, eu estaria bem. Mas isso não é uma realidade. Ele confessou que ele não estava feliz, tá? Então o que a gente entende que o dinheiro por si só, a riqueza por si só, não traz felicidade. Agora, se você tem dinheiro e submete esse dinheiro ao Senhor, o seu dinheiro então ele é redimido e você pode ter então uma vida feliz, amém? Porque o dinheiro se torna seu servo e não o seu Senhor. Você quer ver uma história também que nós conhecemos bem? A história do cego de Jericó. O cego estava lá pedindo a sua esmola, e quando Jesus está chegando, o que ele faz? Ele começa a gritar e a clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus manda chamar esse cego, e quando ele se aproxima de Jesus, Jesus pergunta para ele o que ele quer. É interessante que ele não pede dinheiro para Jesus, né? E nem Jesus oferece dinheiro para ele, mas ele pedia esmola, ele tinha uma necessidade financeira, porque Jesus sabia que não era o dinheiro que ia trazer para ele felicidade. Ele sabia também que ele precisava de algo muito mais importante do que dinheiro, né? O que Jesus restaura para ele? Restaura a visão. A visão é muito mais importante do que dinheiro. Nós vemos também uma história, quando Pedro e João estão entrando ali no templo, a porta formosa, e tem ali um paralítico, e eles chegam para Pedro e João e dizem assim, tem misericórdia de mim? Quer dizer, ele pede um dinheiro, na verdade ele pede um dinheiro, mas Pedro e João, eles dizem assim, olha,
não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta aí, anda. Eu vou te dar algo que é mais importante, que é muito melhor do que o dinheiro, tá? Então é importante a gente entender que dinheiro faz parte da nossa vida, mas ele tem que ser servo nosso e não senhor nosso, tá? As pessoas que mais estão sob a influência de Mamon tendem a ter muito medo em relação ao seu dinheiro, né? Então, quanto mais influência de Mamon na vida das pessoas, mais medo ela tem em relação ao dinheiro que ela tem. Porque a confiança dela está no dinheiro ou em Mamon e não no Senhor. Agora, para nós, a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está no Senhor. Eu lembro sempre de uma frase que eu digo que essa frase é de Hudson, eu entendo que é dele, Hudson Taylor. Se não for, me perdoe, mas a frase diz o seguinte: não faltará dinheiro na obra de Deus se a obra for de Deus. Então, a confiança do obreiro, de um líder, sempre tem que estar no Senhor. Se ele faz a obra de Deus, ele vai confiar que Deus vai enviar os recursos que ele precisa. Mamon, ele quer governar, ele quer comandar. O espírito de Mamon está à procura de servos. Ele está buscando adoradores. E é interessante que ele vai prometer tudo, mas não vai dar absolutamente nada. É sempre assim que ele faz. Mamon está à procura de servos, porque ele quer governar, tá? Então, vigia. Ele busca adoradores. Mamon, ele deseja o quê? Tomar o lugar de Deus. Se você for observar o que a Bíblia fala do controle mundial, não é um controle baseado na força ou na guerra, mas é baseado no dinheiro. Quando diz assim: não podereis vender e nem comprar. Aonde que está a força aqui? A força está em Mamon, nas riquezas. A força está no dinheiro. O dinheiro, ele quer controlar, ele quer ser o Senhor, ele quer ser Deus, quer tomar o lugar de Deus. Não é possível servir aos dois. Mamon está em oposição ao Espírito de Deus. Vamos ler um versículo que está aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Esse versículo diz assim: porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Vamos ver o que está dizendo aqui o texto. Vamos lá. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é um texto muito conhecido nosso, e nós já sabemos bem disso, tá? Que não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Então não tem problema você ter dinheiro. Abraão teve muito dinheiro, Isaac teve muito dinheiro, Davi teve muito dinheiro, Salomão teve muito dinheiro, Davi teve muito dinheiro, né? Então não tem problema nenhum você ter muito dinheiro, né? Mas o amor ao dinheiro, aí já é um grande problema. E tem gente que se torna mesquinha, mesmo tendo dinheiro, é mesquinho, ele não submete o dinheiro ao Senhor e nem tem o espírito de generosidade. Aí o dinheiro está controlando a vida dele e não ele controlando o dinheiro. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça às riquezas, cobiça ao dinheiro, alguns se desviaram da fé, né? Eu contei uma ilustração que eu li no Twitter. Alguém comentou lá no Twitter, falando de uma pastora que deixou o ministério para ser uma garota pornô, né? E fazer vídeos também assim. E claro, quase que evidente que ela fez isso por causa do dinheiro, que ela passou a ganhar 550 mil reais por mês, tá? Então, por causa da cobiça ao dinheiro, alguns se desviaram da
fé, fazem qualquer coisa para ter os seus recursos financeiros, tá? E se atormentaram em meio a muitos sofrimentos, diz aqui o texto. Então, cuidado com amor ao dinheiro. Então, o motivo pelo qual não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo é porque o espírito de Mamon, tá, é o oposto ao espírito de Deus. Vamos ver aqui algumas coisinhas. Mamon diz o seguinte, né? Mamon diz para tomar. Deus diz para dar. Olha a diferença. Mamon diz tome, Deus diz entregue, dê. Mamon é egoísta. Por outro lado, Deus, ele é generoso, né? Mamon, ele segura, ele é egoísta. Agora Deus, ele já é generoso, Deus, ele abençoa. E por aí vai essas diferenças aí entre Deus e entre Mamon. Então não dá para servir os dois ao mesmo tempo. Tem um texto aqui na palavra que está em Lucas 16, do versículo 9 a 13, tá? Que nós vamos ler aqui e vamos entender o que o Senhor está dizendo aqui para nós, tá? Lucas 16, do versículo 9 até o versículo 13. Pegue aí sua Bíblia, vamos ler juntos. Diz assim: Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ok. Aqui tem um ponto aqui, uma frase aqui que diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito, tá? Uma frase muito, muito clara, não precisa nem de pregar isso aqui. É aquela coisa assim, eu tenho pouco, então eu não posso dar, porque eu tenho pouco, então eu me torno infiel no pouco, tá? Mas se quando eu tenho pouco eu não dou, porque eu digo assim, olha, não, mas quando eu estiver ganhando bem, ou quando eu tiver muito, aí eu vou dar. Não, se você não dá quando você tem pouco, muito menos quando você tiver muito, você também não dará. Tá, isso não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Está dizendo aqui, se você não dá quando você tem pouco, você não dará quando você tem muito. Ou, de outras palavras, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Tá? Então, isso é muito claro. Então presta assim, bastante atenção nisso. Porque quando as pessoas começam com um pouco, Deus vai colocar também sobre o muito. Mas vamos continuar entendendo esse texto aqui, que ele diz assim: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quando diz aqui, quando vos faltarem, está falando o seguinte, falando de quando você morrer, tá? Dentro do grego vai dar esse sentido, quando você morrer, vai te faltar, tá, as riquezas, vai te faltar os recursos, tá? Os recursos com os quais você investia no reino. Os recursos injustos quer dizer que não te pertencia ao Senhor, e você investia esse dinheiro no reino, e esse dinheiro que era investido no reino faz com que pessoas sejam alcançadas para Jesus, que são os amigos que você vai alcançar, tá? Quando você investe no reino. Por exemplo,
Você investe no reino, você investe em missões, você dá oferta. Então você vai, com esse dinheiro, vai servir para alcançar pessoas em todos os lugares do mundo, tanto perto quanto longe. Tá? Porque esse dinheiro serve para quê? Para investir financeiramente em missionários, para investir financeiramente em obreiros, para pagar eventos, para comprar equipamentos, para comprar alimentos para distribuir para os pobres, para os necessitados. Então todo esse dinheiro serve para quê? Para que ele seja usado de tal maneira que pessoas sejam alcançadas. Por exemplo, nós temos lá agora o trabalho social e alcançamos aí mais ou menos 200 famílias por mês durante esse período da pandemia, ajudando 200 pessoas por mês. Então, dinheiro da igreja, investimento de pessoas da igreja, tá? E investimento de pessoas de fora também, que traz para a igreja reverte tudo isso para ajudar essas pessoas. Oramos por essas pessoas estão recebendo a Jesus e pessoas já estão vindo para a igreja através disso. E quando você investe, o que acontece? E quando te faltar, você não pode mais investir. E você também morre e você vai para o céu. Essas pessoas, olha o finalzinho, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Você vai chegar lá e vai ter pessoas te recebendo dizendo, olha, porque você investiu muito ou pouco, eu não sei, se você tinha muito ou tinha pouco para investir, mas você investiu e por causa do dinheiro que você investiu, eu posso hoje estar aqui no céu te recebendo. Olha que coisa tremenda, né? Que bênção. Imagina, chegar no céu, você nem sabe na verdade o que aquilo que você está investindo está fazendo de diferença aí fora, mas Deus está usando os seus recursos para alcançar pessoas. Deixa eu pular aqui mais um ponto aqui. Nessa passagem, Jesus chama Mamom de injusto, mas observe que ele não estava chamando o dinheiro de injusto. Mamom e o dinheiro não são sinônimos. Jesus estava chamando o espírito que pode repousar sobre o dinheiro de injusto. Essa passagem diz que devemos usar nosso dinheiro para aquilo que é eterno. Tá? E o que é eterno? Vidas, pessoas, tá? Elas são eternas. As únicas coisas duradouras que você pode encontrar hoje são pessoas. Alma humana, tá? A alma humana, ela é eterna ou vai viver eternamente. Bom, se eu uso meu dinheiro para trazer pessoas a Cristo, elas me darão as boas-vindas no céu quando eu morrer. Mas eu na verdade eu quero que tenha gente lá para me dar boa-vinda quando eu chegar lá, né? E espero que você também tenha esse desejo, essa vontade de quando chegar no céu, tem ali pessoas ali dando boas-vindas para você, né? Porque você alcançou essas pessoas mesmo sem você saber, né? Através de você estar servindo a Deus e não servindo a Mamom. Assim como Jesus transformou água em vinho, Deus pode transformar dinheiro em almas. Ele é o único que pode transformar as riquezas da injustiça em verdadeiras riquezas. Vamos ler um texto também que está em Mateus 6, do verso 19 até o verso 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A palavra nos ensina, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, querido, nós precisamos entender que não é o quanto temos, mas a quem pertence o que temos. Tá? É interessante que a gente mesmo diz, olha, tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Mas muitas vezes nós falamos da boca para fora, né?
e isso acaba não sendo uma realidade em nossa vida. Agora, nós temos que orar sempre para entender exatamente isso, que tudo na verdade pertence a Deus, tá? Mesmo eu dizendo, não, isso aqui não pertence a Ele, pertence a Ele. Mesmo que eu diga, isso pertence a Ele, de fato isso pertence a Ele, só que muitas vezes eu não quero entregar a Ele, porque eu acho que isso é meu, mas na verdade tudo é dele e tudo pertence ao Senhor. Se pertencemos a Deus, então o dinheiro é dele e não nosso. É por isso que Jesus nos diz que precisamos ser fiel com o que pertence a outra pessoa. Não é nosso, é dele. E a cada dia, e a cada novo dia, é um teste de Deus para nós, como nós já vimos em estudos passados, né? Cada dia nós enfrentamos um teste, cada dia nós enfrentamos uma batalha, uma luta, porque principalmente nesse tempo de crise, né, pode existir uma certa preocupação no coração de muitas pessoas. Mas na mensagem, acho que foi a mensagem passada, nós falamos que foi a retrasada, que o melhor tempo de investimento é em tempos de crise, né? Quando Elias ele encontra a viúva de Sarepta, né? Aquela viúva pobre, miserável, e ela diz, eu vou fazer um bolo para mim e meu filho, vamos comer e vamos morrer. Elias vira para ela e fala assim, não, querida, estamos em tempo de crise, todo mundo passando necessidade e fome, mas você vai fazer primeiro para mim, né? O homem de Deus diz, primeiro você faz para mim, depois então não faltará absolutamente nada para você. Em tempo de crise, aquela mulher entra em um teste muito difícil para a vida dela, ouvir a sua própria necessidade e principalmente a necessidade do seu filho, né? E nesse teste ela poderia ser aprovada ou reprovada. E a bênção que vemos é que essa mulher ela foi aprovada. Ela fez primeiro para Elias, primeiro ela fez para o homem de Deus, e depois então a bênção de Deus foi derramada sobre a vida dela, sobre a casa dela, e nada, absolutamente nada veio faltar para aquela mulher. Aliás, eu creio que a prosperidade chegou sobre aquela casa ali. Amém? Então, quando você entende esse princípio aqui, você vai servir a Deus ou vai servir a Mamon? A nossa tendência é nos preocupar com o dinheiro, e ter medo de investir no reino de Deus, e aí essa preocupação não nos traz a paz, não traz alegria, e não nos traz uma vida abençoada. Mas quando nós entendemos isso e passamos no teste, olha, isso aqui é de Deus, então eu vou entregar para o Senhor, o primeiro é dele, o primeiro abençoa o segundo, o primeiro santifica o segundo, então aí você vai ser realmente tremendamente abençoado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero desafiar você, entre Deus e Mamon, servir a Deus, fazer a vontade dele. Nós vamos orar agora para que essa palavra fique no seu coração, fique na sua vida, e para que Deus dê para você uma vida realmente abençoada, que você seja muito próspero, que você receba muito de Deus, mas que você tenha sempre o coração generoso, e sirva a Deus em primeiro lugar. Amém? Vamos orar? Quero orar por você agora, onde você está. Feche seus olhos, coloque sua mente e o seu coração no Senhor e creia que Deus é poderoso para fazer além daquilo que você pode imaginar. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Então vamos orar agora, feche seus olhos. Pai querido, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra, Senhor. São palavras desafiadoras para nós, ó Deus.
Pai querido, é uma palavra, Senhor, que desafia a nossa fé. Pai querido, que nosso coração esteja sempre com o propósito de servir, de dedicar somente ao Senhor. Pai querido, ainda que Mamon esteja tentando cada um de nós possamos nos submeter à vontade do Senhor e glorificar o Teu santo nome. Pai querido, eu quero pedir por todos aqueles que ouviram esta palavra, que a Tua boa mão esteja sobre eles, ó Pai. Que as janelas do céu se abram e bênçãos sem medidas caiam sobre a vida, sobre a família, sobre a casa deles, ó Deus. Mas que eles, ó Pai, entendam o princípio, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através da vida de cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Quero louvar a Deus porque eu sei que vocês têm sido realmente fiéis na casa do Senhor e tem sido uma bênção, queridos. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um grande abraço. Estamos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus.